AlfaCast, o podcast semanal da Alfa Educação. Apresentação, professor Trindade. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Trindade, mais uma vez iniciando um podcast. Desta vez nós estamos com uma pessoa que eu admiro, que eu tenho grande respeito. É uma pessoa que eu aprendi a gostar mais ainda porque é torcedor do Fluminense. Quando o Fluminense vem jogar aqui em Goiânia, ele não falta uma partida. E é impressionante que ele dá sorte mesmo. O Flu vem e ganha. Estou falando aqui agora com o nosso prefeito, estou falando com o prefeito Rogério Cruz. Quero dar as boas-vindas, agradecer a sua agenda, o seu tempo dedicado a nós, para bater um papo conosco em relação ao que está acontecendo em Goiânia, o que está acontecendo em Goiás, no Brasil, sua visão, para onde nós vamos. Principalmente falar um pouquinho de Cidades Inteligentes, um projeto que o senhor dedica a muita energia, muita atenção para a melhoria ao nosso cidadão, para a melhoria da qualidade de vida em Goiânia e para também trazer tecnologia para a nossa área. Prefeito, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, professor Trindade, meu amigo, pelo convite, poder participar aqui desse momento tão importante, porque nós sabemos o quanto é importante nós levarmos à sociedade o conhecimento daquilo que a Prefeitura de Goiânia tem feito e daquilo que nós temos focado no trabalho para servir melhor a nossa população. Fico muito grato pelo convite e estamos aqui abertos para poder bater aquele papo. Ótimo, prefeito. Antes de mais nada, eu tive que puxar nos meus alfarrábios, eu tive que puxar a capivara, né? Que a gente sempre fala, tem que dar aquela puxada de capivara. Reza a lenda que o senhor nasceu em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Só nasci. Só nasceu. Por acaso, minha tia, irmã de minha mãe, estava adoentada e minha mãe foi passar uns dias com ela. E não sei por que cargas d'água, antecipei os dias que tinham falado para minha mãe. Nasci lá, dos Caxias, mas só nasci. Mas, na verdade, eu fui criado em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Maravilha. Formado em gestão pública, experiência como radialista, administrador de empresas. Então, num podcast, podemos até inverter os papéis. Nem tanto. Tá ótimo. O senhor foi eleito vereador pela primeira vez em 2012, 7.774 votos. Terceiro mais votado. Terceiro mais votado, maravilha. Depois disso, em 2016, reeleito, já com um número de votos maior, 8.312 votos. Ficando em quarto, devido o nosso senador hoje da República, ele foi uma incógnita, né? Um vereador tirar 38 mil votos, quase 40 mil, né? Mas continuei lá, subindo os votinhos. Maravilha. Câmara Municipal de Goiânia, presidente da Comissão das Pessoas Portadoras de Deficiência e Necessidades Especiais. Também foi membro da condição das comissões de Direito da Criança e dos Adolescentes, Direitos Humanos e Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, Direitos dos Idosos, Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Quer dizer, botou a mão em tudo. Quase tudo. Botou a mão em tudo. A importância das comissões são muito grandes numa casa de leis, né? Então isso me fez, inclusive, ter o conhecimento maior de todos os processos, projetos que eram apresentados na Câmara Municipal, através de outros vereadores, e ter tido esse conhecimento hoje, para mim, valeu muito a pena, porque com esse conhecimento que eu tive na Câmara Municipal, hoje, como gestor da cidade, eu posso claramente, assim, muito facilmente compreender os projetos que os próprios vereadores aprovam na Câmara Municipal e os trabalhos que são importantes para a nossa sociedade, né? Como gestor, nós sempre temos um foco na sociedade, nas pessoas, né? Então, isso me ajudou bastante, né? Ser conhecedor de tantos assuntos importantes para a cidade. E hoje, graças a Deus, nós estamos aí andando de mãos dadas, de braços entrelaçados com a sociedade, mas graças a esses 2 mandatos, esses 8 anos que passamos na Câmara Municipal de Goiânia. Eu sempre digo, professor, que todo homem público devia passar pela Câmara Municipal. Realmente é a melhor faculdade para que o ser humano, para que a pessoa entenda, né, realmente o poder público, como funciona, como deve andar. Toda a dinâmica e, acima de tudo, a questão
dos projetos de leis, né, das leis que são aprovadas e em seguida são sancionadas. Então isso é muito importante. Eu acho que o conhecimento a prior seria na Câmara Municipal. Agora, prefeito, uma curiosidade, e aí eu vou pedir para a gente voltar um pouco no tempo. Quero saber um pouquinho de como o Rogério optou e decidiu pela vida pública, e como ele se lançou nessa carreira após os seus primeiros anos de escola. Como é que foi essa transição? Conta pra gente se foi inspiração, se foi um chamado, como é que foi isso, prefeito? Olha, na verdade, eu fui executivo, diretor de executivo de um grupo de comunicação no nosso país. Estive fora do país por esse grupo de comunicação e depois de 16 anos passados vivido em África, né? Nós vivemos em África por 16 anos, retornando para o Brasil, depois de 16 anos, moramos em Angola, Moçambique, África do Sul, mas dos 54 países andamos em 38. Conhecemos 38 a trabalho, na verdade, pela comunicação. E aí, ao voltar para o Brasil, chegamos no Brasil de volta na véspera de 2009 para 2010. Eu voltei para a Bahia, onde já havia trabalhado, onde eu comecei na comunicação, foi em Salvador, né? E lá eu voltei para poder administrar e supervisionar as rádios do grupo da Bahia. E aí, depois de 11 meses, eu vim parar em Goiás. Parei em Goiânia, comi pequi, não saí mais daqui. Né? E aí, chegando aqui em 2010, em outubro de 2010, passado coisa de um ano e meio mais ou menos, me convidaram para representar o grupo na política, porque a pessoa que representava o grupo na política, do nosso grupo, ela adoeceu, precisava fazer um tratamento, inclusive na época já de se preparar para uma campanha, ele estava afastado da política, porque estava muito doente, e preferiram me escolher pelo conhecimento, porque quando você está ligado à comunicação, então, direto ou indiretamente, você acaba fazendo parte de uma política, né? Você não está dentro da política, mas você acaba fazendo parte da política. Por estar ali o tempo todo falando com políticos, falando com o presidente, falando com deputados, senadores, aí você acaba se envolvendo. Então, tinha um certo já conhecimento de políticos e política, né? A política pública eu vim conhecer, como eu disse agora há pouco, na Câmara. Mas a experiência de estar no meio político, eu já tinha essa experiência. E aí nós, então, fui convidado, e participamos da primeira campanha em 2012, como você já apresentou aí, e fomos eleitos em 2012, fomos reeleitos em 2016, e até chegar hoje, em 2020, eu já tinha uma esperança de que não viria mais candidato a vereador, não tinha nenhum processo, não estava no meu radar mais estar na política. Eu ainda havia decisão se eu ia voltar para a comunicação ou outra área do nosso grupo. Mas Deus quis assim, como todos dizem, né? Eu fui convidado pelo nosso saudoso Maguito Vilela, que eu conheci ainda estando eu na comunicação, e ele no primeiro mandato em Aparecida de Goiânia como prefeito, em 2012, né, antes de eu ser convidado. Eu estive com ele em reuniões com secretários, tive a oportunidade de conhecê-lo, e pegamos uma amizade assim natural. Né? E depois, quando me tornei vereador, a amizade continuou, porque eu fui eleito em 2012 no meu primeiro mandato e ele no segundo mandato para prefeito em Aparecida de Goiânia. E aí nós ficamos com aquela amizade, foi prolongada, uma amizade prolongando a cada dia mais, e aí depois ele me convidou em 2020, quando ele saiu para candidato a prefeito de Goiânia, ele me fez um convite, conversei com a minha família e aceitamos então o desafio. E aceitando o desafio, aconteceu tudo que todos sabem o que aconteceu, como foi, e hoje estamos aí, assumimos essa cadeira primordial da nossa capital, mas com certeza fazendo um trabalho junto com todos que querem bem a cidade de Goiânia, seja secretários, seja servidores municipais, seja a própria população, como temos dito sempre, né, de braços entrelaçados com a população. E ouvir, para mim, é a coisa mais fácil que tem. Prefeito, um dos pontos, e aí só fazendo um parênteses, em relação à vida do goiano e aquilo que a gente vê como cidadão e espera da cidade. Goiânia é uma cidade jovem e tem uma população relativamente jovem. Mas, no Brasil em geral, o jovem ele é meio avesso à política.
E isso eu vejo e vivencio aqui na instituição, né? A gente está num centro universitário, entram jovens desde 16, 17 anos, e aí eu vou com alunos até 40, 50, se for pegar os alunos do mestrado, e até alunos do Lato Sensu. Os mais experientes, que já estão com a sua vida encaminhada, estão no meio de carreira, etc., esse pessoal tem uma visão de política um pouco diferenciada, eles entendem a razão da política. Os mais jovens ainda são muito distantes. Como é que a gente pode fazer para ter maior adesão, para englobar esse pessoal? E essa é uma preocupação minha até como instituição de ensino, porque eu me sinto responsável na formação de cidadãos. Não só na sua formação profissional, mas numa formação de valores, numa formação de vida. Como é que a gente pode trazer o jovem mais para perto? Excelente essa pergunta, professor, porque eu acredito muito que a educação ela pode trazer essa mudança. Eu lembro que na minha época, na sua época também, nós estudávamos e nós tínhamos uma matéria chamada OSPB, Organização Social e Política Brasileira, como tínhamos também as ciências e políticas. Então eram duas matérias que nos ensinavam muito. E no ginásio eu tive educação moral e cívica ainda. Ainda tinha educação moral e cívica no ginásio. Então veja que eram matérias que nos alertavam muito sobre o tipo de política do nosso país. Hoje, infelizmente, não existem mais essas matérias, né? Existem outros tipos de matérias, mas que não chama muita atenção dos nossos jovens. Mas uma coisa eu fiquei feliz a semana passada, se não estou em erro, saiu uma matéria no jornal da nossa cidade, que muitos jovens estavam aderindo a fazer o título eleitoral para quem já tinha mais de 16 anos. Uhum. E a adesão estava sendo muito grande. Então eu achei isso interessante. Por que os jovens começam a se interessar? Porque eles estão vendo a importância que eles têm para o país, que estão sendo reconhecidos, porém é necessário que eles tenham, acima de tudo, o conhecimento da política geral. A política geral ela traz um conhecimento muito grande, mas eu sinto muita falta desse tipo de conhecimento nas escolas, né? Porque, como eu disse, na altura nós tínhamos esse conhecimento, nós tínhamos esses estudos. Uhum. Os nossos professores, eles tinham conhecimento geral de política, eles buscavam isso e passavam isso para nós. Então, a falta desse conhecimento traz esse tipo de atitude para a nossa juventude. Mas eu acredito muito que quando você começa a mostrar uma política transparente, uma política real, né? Além de transparente, real, mostrando realmente como funciona a política ou como deve ser a política, eu particularmente, eu gosto de conversar com a juventude. Muitas vezes eu me reúno até, acho que foi alguns domingos desses atrás, me reuni com alguns jovens e falamos sobre política, da importância da política para esses jovens. E esses jovens vão se alertando, e quanto mais, se você consegue alertar aí 10 jovens, 20 jovens, isso com certeza, se você passar uma boa razão para eles gostarem da política pública, ele vai passar isso para frente. Então, eu acho que hoje falta esse incentivo de política pública, de levar o conhecimento para a juventude. Onde tem oportunidade, eu falo de política pública para a juventude. Eu sou um homem de muitas palestras, eu gosto de estar com pessoas, gosto de me encontrar com jovens, gosto de se encontrar com pessoas. E estando perto dessas pessoas, a oportunidade que eu tenho, eu falo sobre política pública. O senhor sabe que, e aí só para enfatizar e também comentar, eu gosto de política, nunca me candidatei a nada, exceto algumas aventuras em centro acadêmico e universidade, mas isso muito mais como representação de grandes aventuras, de salas, etc. Grandes aventuras por grandes aventuras. Mas o fato é que eu passei 3 anos na Prefeitura de São Paulo. E eu fui convidado, à época, pelo então prefeito e pelo grupo que estava desenvolvendo toda a parte de tecnologia da prefeitura. E aí eu parei e refleti sobre 2 aspectos. E esse é um tema que talvez as pessoas ainda não tenham tão claro. O setor público paga menos do que o setor privado. E à época eu falei, eu vou reduzir minha remuneração. Eu nasci em São Paulo, e aí a contrapartida foi, eu me sinto na obrigação de pelo menos dar 2 ou 3 anos da minha vida para a minha cidade. E tentar colaborar e ajudar e fazer alguma coisa pela cidade.
te confesso que é duro demais trabalhar no setor público. Com todo o arcabouço legislativo que a gente tem, com todas as restrições que a gente tem, com a fama que existe do setor público, dizendo, olha, se você está saindo do setor privado, entrando comissionado, você está lá porque é um favor, é um interesse. Eu sofri na pele isso. Fiz o meu trabalho durante 3 anos, era o tempo que eu tinha me comprometido a dedicar, e aí voltei para a iniciativa privada. Mas essa é uma experiência que eu recomendo para todo mundo. Eu acho que todo cidadão deveria passar pelo menos 1 ou 2 anos trabalhando, seja no nível de prefeitura, seja no Estado. O governo federal é um pouco mais estruturado, muito mais complexo, são estruturas muito maiores. Exato. Aí você tem, normalmente, entrar por um caminho de concursado, embora eu tenha sido funcionário federal também no início de carreira. Mas fazendo a ponte entre a dificuldade de atrair os jovens, sabendo que os jovens estão tirando o título de eleitor e estão se engajando para essa eleição que se aproxima, e sabendo que os primeiros anos do seu governo, da sua liderança à frente da prefeitura, foram anos complicados, porque a pandemia bateu na porta e aí veio todo o turbilhão de emoções, negociação com empresários, negociação com o governo, negociação com Estado e Federação. E Goiânia, na sequência, teve também um problemaço com dengue, que a gente sofreu demais recentemente com dengue. Sofri em casa, inclusive, minha esposa pegou dengue, ficou dengosa. E tive que cuidar dela, não sei, foi um período preocupante, né? Porque a dengue não é brincadeira, é uma doença que parece que é brincadeira, mas ela é muito séria. E com este cenário de desafios, as ações da prefeitura ainda acharam tempo para fazer todo um planejamento estruturado de crescimento da cidade. Teve todo o impacto de reajustes e cálculos de IPTU, que isso veio de Câmara e também foi objeto de análise. Os jovens estão vendo e estão olhando as mudanças na estruturação do transporte público. E a gente começa a ter em Goiânia o embrião, que é mais o tópico da nossa conversa, de olhar para Goiânia como uma das primeiras cidades inteligentes do país. A gente tem alguns exercícios e exemplos de cidade inteligente, mas a gente sabe que são exemplos pequenos ainda, são iniciativas muito pequenas frente àquilo que a gente imagina. Por outro lado, chamar uma cidade de inteligente significa dizer que a infraestrutura de telecomunicação e outras áreas está preparada para isso. Conta um pouco para a gente como é que o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, está liderando essa iniciativa e como é que ele está querendo deixar a sua marca registrada como sendo o prefeito que transformou Goiânia, levando a uma posição de ser uma cidade inteligente. Olha, professor Trindade, eu acho que esse ponto é um ponto primordial. Na verdade, é o primeiro foco da nossa gestão, é tornar Goiânia uma cidade inteligente. Claro que isso não se torna da noite para o dia, nem tão pouco do dia para a noite. É um trabalho em conjunto, a 4 mãos. Como o senhor bem colocou... Nós vamos precisar de goianos inteligentes para a cidade inteligente. Exatamente isso. Eu vou tocar nesse ponto. Nós assumimos aí a cidade em 2021, já em meio à pandemia, né? Já vinha essa situação complicada já desde 2020, né? Mas nós, assim, não deixamos de projetar a cidade. Nós assumimos a cidade e nós temos, na verdade, um plano de governo para ser cumprido. E esse plano de governo, o auge do plano de governo, o ponto-chave é a cidade inteligente. Nós não deixamos para trás outros assuntos, né, como saúde, como educação, né, como transporte público, mas nós nos empenhamos muito na cidade inteligente. Prova disso é que nós, em 2021, nós projetamos muito, e muitos dos nossos projetos, posso dizer aqui, só para você ter uma ideia, só na Secretaria Municipal, só na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, nós temos mais de 60 projetos. E que isso
forma-se um guarda-chuva no que diz respeito à cidade inteligente. E vai tudo ali embaixo. Né? Então, são mais de 60 projetos só na ciência e tecnologia e inovação. Isso fez com que, o ano de 2021, todas as semanas eu ia a Brasília pelo menos 2 vezes por semana. Pelo menos 2 vezes por semana eu estava em Brasília, em 2021. Vários projetos. Projeto. E muitos deles voltado à tecnologia. Porque quando você fala de uma cidade inteligente, você tem que trabalhar para tornar tudo inteligente. Primeiro passo. E o primeiro passo que estamos dando é tornar a prefeitura inteligente. Não adianta eu querer a cidade inteligente e a prefeitura, entre aspas, ficar burra. Né? Então, a cidade inteligente, ela está caminhando, mas a prefeitura também está a passos à frente para se tornar também uma prefeitura inteligente. O que nós fizemos com isso? Nós tivemos vários projetos relacionados à cidade inteligente, mas começamos também com a educação. Nós temos hoje o projeto Conecta Educação, que é o projeto que o Conecta Educação, na verdade, não é somente como a pessoa pensa, que o aluno vai chegar ali e vai registrar a entrada dele por um visor. Não é só isso. É uma plataforma com 22 tecnologias e que vai ajudar demais a nossa educação. Vou dar um exemplo aqui rápido para as pessoas entenderem o que faz parte do Conecta Educação. Primeiro, o aluno, ao chegar na escola, o pai e a mãe vai saber que ele chegou na escola e que entrou na escola. Porque vai receber no celular o aviso que o filho chegou na escola. Ele entrou na escola. Ele não chegou, ele entrou. Né? Depois, o pai e a mãe vai saber que o aluno saiu da escola. Isso aí, reconhecimento facial. Reconhecimento facial. Entrou, passou, reconhecimento facial, sabe que o garoto é aquele garoto, não é o celular, é a pessoa. O aluno, quando entrar no ônibus escolar, o pai vai poder acompanhar aonde está o ônibus. E se o filho dele está dentro daquele ônibus. Então, isso é tecnologia. Isso é você dar condições de segurança para o aluno e para os pais. Isso é um ponto. Um outro ponto nós temos no Conecta Educação. Antes, para gerar modelos de prova, a minuta de provas na educação, era um Deus nos acuda. Professores ficavam noites e noites. Hoje, com o Conecta Educação, você já tem as matérias e pode se formular a própria prova dentro do sistema. Um outro ponto também muito importante. A prefeitura por muitos anos, gastou muito dinheiro. Por muitos anos que eu digo assim, entre aspas, mas principalmente na pandemia, quando nós voltamos à escola, as aulas presenciais e algumas presenciais e também remota. O que acontecia? A escola tem 100 alunos. A senhora lá, nutricionista da merenda, ela ia preparar o café da manhã, o almoço e o lanche para 100 alunos. Não sabia quantos alunos vinha. Hoje não. Se tiver de 100 alunos, tiver 70 alunos, ela sabe que tem 70 alunos na escola, ela vai preparar o alimento para 70 alunos. Controle de desperdício. Exatamente. Se aquela criança, aquele jovem, tem algum problema com algum tipo de alimentação, tem alguma restrição, os pais têm informação, a nutricionista tem informação, o aluno chegou na escola, vai aparecer um sinalzinho lá que aquele aluno está na escola, tem restrição a algum alimento. Isso já está... Isso já está sendo instalado, porque como se trata de uma plataforma muito ampla, então os professores também têm que se engajar e aprenderem sobre essa plataforma. Alguns itens já estão sendo utilizados pelos diretores, coordenadores, né? E outros irão utilizar. Agora é importante lembrar que a instalação, como você bem sabe, a instalação de uma plataforma como essa, isso tem que se instalar, chamar os professores, coordenadores, diretores e falar, isso aqui funciona assim. Porque hoje nem todo mundo entende de tecnologia. Se você pegar um tablet na mão, um iPad, não se fala celular, fala smartphone, né? Se você pegar um smartphone e entregar na mão de alguns professores, não sabe. Ele sabe que aquele smartphone é para ligar, atender chamada, mas ele não sabe tudo que ele tem ali. Quantas ferramentas tem ali que pode ajudá-lo a fazer muitas coisas, né? E a mesma coisa é o que aconteceu com essa plataforma que instalamos no Conecta Educação. Então, isso é um ponto. Outro ponto é o que nós lançamos há mais ou menos umas 3 semanas atrás, que é o credenciamento digital para a cultura. Lançamos isso há mais ou menos 3 semanas atrás. Além disso,
Temos os testes de semáforo inteligente que está em teste agora. Essa digital para os projetos de cultura é para... Ela, através do site da prefeitura ou do aplicativo na prefeitura, no smartphone, ela pode acessar, fazer todo o cadastro, né, o artista, seja qual for a área cultural, ele se cadastra para fazer parte dos eventos culturais do município de Goiânia. Ah, maravilha. Porque hoje nós temos abraçado a cultura, né? A cultura ela foi muito prejudicada com a pandemia. E além de tudo isso, nós estamos abraçando os artistas lá da ponta. Nós queremos que os artistas da ponta sejam conhecidos na nossa cidade de Goiânia. Então, eles podem entrar no site da prefeitura, fazer o seu cadastro, tem um link, tem a aba onde ele vai acessar a parte da cultura e fazer o seu cadastro, e ali ele vai escolher que tipo de arte ele pode participar. E a cultura busca isso dele, né? Outra parte também é os semáforos inteligentes. Nós temos hoje instalados já 2 pontos de Goiânia. Um está na saída da Avenida Cerrado, que é do Paço Municipal, com a Avenida Olinda. Você vê ali, câmara virada para a Avenida do Cerrado, a Avenida Cerrado, outra virada para a Avenida Olinda. Aquilo ali são câmaras inteligentes. O que elas fazem? Elas, se observar que essa rua aqui, a Avenida Olinda, está mais cheia de carro, a invasão de carro está maior do que a Avenida do Cerrado, então ela vai liberar esse semáforo da Avenida Olinda para os carros passarem. E esse monitoramento tem uma central que fica Hoje ainda não, porque isso é automático, é inteligente. A câmera é inteligente e faz o semáforo ser inteligente. Ela controla ele trabalha diretamente simultaneamente. É o sincronismo da câmera com o semáforo. Então, isso já está instalado lá, em teste, e temos outro teste na Avenida Castelo Branco, eu não lembro agora qual a outra rua, não sei se é a Jaraguá, que está instalado outras câmeras inteligentes para funcionar. Essa situação ela é muito importante, porque hoje, aí a pessoa pergunta, mas teremos semáforos inteligentes em toda a Goiânia? Não. Semáforos inteligentes são para as vias principais, onde temos grandes fluxos, né? Então, teremos instalados essas câmaras inteligentes nesses locais. Para tal, é importante lembrar que muitas pessoas elas gostam de passar onde tem um semáforo que tem a contagem, né? O semáforo com contagem. E fica ali, não, vai abrir, ou vai fechar, vou passar, dá tempo. Esse semáforo vai acabar. Porque com o semáforo inteligente, eu não posso ter um semáforo inteligente aqui e no outro quarteirão ter um semáforo com contagem. Tradicional. Não pode, porque ele aqui vai fazer leitura... Libera um lado e represa do outro. Vai parar do outro. Então, esses semáforos eles vão sair. Mas nas vias principais, nós teremos semáforos inteligentes. Um outro ponto muito importante é que hoje, como eu disse agora há pouco, se nós quisermos tornar a cidade inteligente, tem que começar pela prefeitura. Então já temos a educação, temos a cultura, temos outras também, mas a própria prefeitura já está trabalhando com um sistema inteligente, que é o SEI, Sistema Integrado. O SEI é um sistema que foi criado por servidores do TRF4 em Porto Alegre, que eu tive inclusive a oportunidade de ir visitá-los e conhecê-los. Quem criou esse sistema, esse programa, o SEI, que hoje é usado pelo governo federal, é usado pela Câmara Federal, pelo Senado, pela Câmara Distrital, vários municípios usam. Goiânia também já está usando o SEI. Já implantamos, algumas secretarias já estão operando com o SEI, as minhas assinaturas já não leva a Casa Civil, o secretário de governo, não leva mais aquelas pilhas de papéis para mim assinar. Agora só chega lá, só se tiver alguma dúvida, mas já está tudo anotado no celular deles ou no tablet, vão lá, não, essa dúvida aqui é isso. Mas eu já estou vendo lá na tela do meu computador, já estou vendo tudo, já assino tudo. Então isso é muito importante, você além de adiantar o trabalho, você tem a segurança da assinatura de quem está dentro daquele processo. Qual servidor está naquele processo? Quem está enviando para você aquele processo e quem está dando a garantia daquele processo, se é certo ou errado o que eu estou assinando. Então você tem a assinatura de todo mundo. Isso é uma garantia. Para fazer todas essas implementações, tem que ter orçamento. Tem que ter orçamento. Da onde está vindo o dinheiro? Nós temos hoje, temos algumas partes... Não é saia justa, mas é... Como, por exemplo, no trânsito, nós temos a fonte 171, que é a fonte da SMM, né? Que é uma fonte que eles têm própria do fundo deles, é 171, que vem
de multas, né? Só aclarar para os advogados que 171 não é aquele Não, 171. 171 é um número. Artigo 171 não. 171 é um número meio estranho. Eu também achei estranho, mas não é aquele artigo. É a fonte que deram, né? É a fonte que criaram. É outra coisa, pelo amor de Deus. Por exemplo, para a mobilidade temos essa fonte. Claro que nem toda essa fonte não cobre todos os projetos, né? Então, aí nós temos questão de empréstimo com bancos internacionais, com mobilidade, temos apoio do governo federal, Ministério de Mobilidade, de cidades, né? Infraestrutura. Então, temos tudo isso voltado para a mobilidade. Além disso, a educação também, como eu dei o exemplo do Conecta Educação, temos o Fundo da Educação, né? Temos o Fundo da Educação e também entra com a fonte 100, que é a fonte do erário público, né, que são a fonte das verbas que são pagas os impostos, IPTU, ISS, ITU. Então, essa fonte é a fonte 100, que é a fonte do erário público. E temos outras, como a Secretaria de Saúde também, por exemplo, a Secretaria de Saúde lançando aí a saúde inteligente também, o telemedicina, né? A pessoa vai poder, hoje, você vai num cais, por exemplo, o cidadão chega num cais, ele é atendido por um médico, né? O médico vai lá, preenche, faz lá o preenchimento, passa a receita, direitinho, o cidadão vai embora. Faz os exames, toma os remédios. Volta daqui a 60 dias. Quando ele volta 60 dias, às vezes, normalmente é outro médico que atende. Outro médico. E o médico vai pegar o papel lá, o prontuário. Se ele for para qualquer outro cais, se ele for para o cais lá de ponta a ponta, e sai do cais do Cajá de Curitiba, vai lá para Amendoeiras, o médico vai poder acompanhar, porque está no sistema. Prontuário eletrônico, acompanhamento, o que o médico, primeiro atendimento fez, atendimento, tudo. Evolução. O médico vai saber de tudo, que medicamento ele tomou, que tratamento o médico passou, tudo isso. Então, isso é o sonho do importante. SUS, né? Isso... Eu vou dizer para você, professor Trindade, o SUS, eu que já morei fora do país, o SUS é o maior e melhor plano de saúde do mundo. Sem dúvida. O Obama veio aqui para olhar e para se inspirar. Exatamente. Não existe outro. Agora, ele tem que ser bem alimentado. Quem alimenta o sistema SUS para trabalhar melhor, operar de melhor maneira possível? O município. O município precisa fazer isso. Não, tudo nasce e volta aos municípios. Exatamente. Quer dizer... como eu digo, os munícipes vivem aonde? Nos municípios. Então, se nós entendermos que os munícipes precisam de todo esse apoio, nós vamos fazer. É o que estamos fazendo. Então, são alguns exemplos que estamos dando para todos que estão nos assistindo aqui no AlphaCast. E com muito prazer, professor, nós estamos falando isso porque é o nosso foco primordial. Maravilha. É criar a cidade inteligente. E além disso tudo, o senhor falou agora há pouco de tornar a cidade inteligente e termos gente inteligente. Então, a educação trabalha para isso. Hoje nós temos já, semana passada inauguramos a segunda sala Maker, né? Laboratório Maker, em nossa escola municipal. E você vê aquele jovem, aquelas crianças ali entusiasmadas com os projetos que são feitos, isso é importante. Por que essa preocupação? Amanhã, Goiânia se tornando cidade inteligente, nós podemos ter indústrias 4.0. Quem irá trabalhar nessas indústrias? A garotada de hoje. A garotada de hoje. Essa é a visão que nós temos em tornar a cidade inteligente. Além disso tudo, aí pergunta assim, mas a criança sai da sala de aula, ela tem internet? Tem internet na escola. Então estamos trabalhando para implantar rede Wi-Fi em toda a cidade. Uhum. Essa era a minha pergunta, prefeito, porque cidade inteligente, ela precisa ou de Wi-Fi ou de um 5G, 6G, que já estamos lá chegando no 6G. O Brasil, infelizmente, é muito atrasado. E a gente não está com essa infraestrutura toda ainda. Em geral, são projetos caros, são projetos que demandam um investimento em ativo, né? Antena, equipamento de Wi-Fi, transmissão. Tem alguns exemplos que fazem isso em corredores de ônibus, tem alguns exemplos que nos grandes bolsões... Nosso BRT está se preparando para isso. Maravilha. Todo o nosso BRT terá Wi-Fi gratuito dentro dos ônibus, ponta a ponta. Vai monetizar? Não ponta vai... a ponta. Ponta a ponta teremos internet. Hoje nós temos já temos instalado mais de 200 quilômetros de fibra ótica, que vai inclusive funcionar no BRT. Né? Se você observar, tem algumas paradas de BRT, alguns pontos que tem já umas caixas instaladas, tudo aquilo ali já é processo do projeto do BRT, que é os sinaleiros inteligentes, porque o BRT, o ônibus não para. E isso tudo a gente cobra até
o término desse mandato ou a gente vai cobrar no próximo? Na verdade, todo esse processo que estamos fazendo e que começamos em 2021 os projetos é para concluir no primeiro mandato. Perfeito. Não vou dizer nesse primeiro mandato, no mandato. Como dizia... Pessoal, vocês já entenderam, né? Vamos votar no prefeito. Como dizia nosso saudoso Willis, se o povo aclamar, né? Mas assim, professor Trindade, eu acho que esse ponto ele é primordial para a população goianiense. Então, hoje nós já estamos trabalhando com as empresas que têm interesse de instalar antena 5G, já estão instalando, né? Além disso, nós temos os espaços públicos que estamos dedicando para que isso aconteça, que é legal, né? Estamos trabalhando para isso, junto com a CEPLAN, junto com as empresas que vêm, que têm interesse em instalar para as operadoras operarem, né? Agora, é importante dizer que os alunos, quando saírem da escola, em casa, eles saem da escola com Wi-Fi, em casa também terá Wi-Fi. Porque a nossa ideia, além de usar os pontos das torres 5G, usarmos os nossos Wi-Fi que estarão instalados em toda a cidade de Goiânia. O aluno, quando chegar em casa, vai poder, ele não precisa usar a internet dele. Ele vai ter internet da prefeitura gratuita para poder fazer os seus cursos, as suas provas, ou os seus trabalhos, né, no caso, que eles levam para casa. Esses projetos têm integração com as nossas cidades satélites, com a grande Goiânia como um todo? A gente está pensando nisso de forma integrada com as outras prefeituras? Na verdade, não. Isso é só para a Goiânia. Ok. Né? Porque, assim, é muito difícil você fazer com que haja uma linha de barreiras entre uma cidade e outra. Essa barreira ela existe porque é difícil você não fazer, na verdade, porque quando você cria um ponto, né, de recepção de sinal, de Wi-Fi, e que no lado da rua, do lado de lá, você não tem essa recepção, então você vai ter que contar com outra prefeitura. Mas você não sabe se a outra prefeitura tem interesse ou não. Então, isso fica só, podemos dizer, como se fosse uma muralha que teremos. Um cerco. É um cerco, né? Vão ter. Nós teremos um cerco, né? Nós temos um cerco na cidade de Goiânia que teremos esse trabalho todo. Ótimo. Né? E falando em cerco, teremos a muralha digital. Né, que a Goiânia, todos os pontos de saída de Goiânia e entrada, nós teremos as câmeras inteligentes, né, que estarão fazendo leitura facial e a leitura das placas de veículos. Tudo isso dentro da LGPD, cumprindo a lei, tendo todos os controles devidos. Tudo. Nós temos órgãos controladores que estão sempre atentos ali conosco. E muitos desses projetos já foram apresentados ao Ministério Público, já foram apresentados ao TCM. Então, estamos trabalhando algumas partes da tecnologia desses projetos. Vem também do governo federal, que é a BDI, trabalha com os projetos da cidade inteligente. Então, assim, temos muitas coisas para fazer. Infelizmente, não dá para a gente falar tudo de uma vez só. Isso Por isso que eu estou até falando rápido, né? É isso que eu ia até interrompê-lo, prefeito, porque eu estou controlando o horário, eu sei da tua agenda. Mas, agora, deixando um pouquinho a prefeitura e a gente começando a olhar a pessoa, Rogério. Grandes paixões. Quais são as grandes paixões do Rogério? Música. Música. Traz a viola. Não, sou apaixonado por música. Minha esposa sabe. A minha primeira paixão é minha família. Né? Acho que família é a base de tudo. Se você tem uma base formada na sua família, então você consegue ir para o seu trabalho tranquilo, voltar tranquilo. E uma coisa que eu faço é quando eu chego em casa eu não gosto de resolver o problema de fora. Em casa é para estar em casa curtindo, dedicação, a esposa, aos filhos. Aos filhos. Se tudo grandão já casado, já o outro vai casar agora mês que vem. Mas o senhor tem 2 filhos. 2 filhos. Então, ficamos... Os 2 casados. O mais novo já casado, casou no passado, o mais velho vai casar agora em agosto, né? Dia 20 de agosto. Os netos vieram? Não, ainda não tem cara. Eu já falei com ele, já fizemos um trato, que só deixa eu chegar aos 60 anos, que depois de 60 anos já é idoso, né? Então é mais fácil. Não fala isso não, que eu tô chegando quase nos 60, Rogério. Não fala isso não. Quando chega a 60 é idoso. Então, aí se quiser dar neto, aí depois de 60 fica mais fácil, né? Tá certo. Mas eu acho que tudo isso é muito importante. Acho que a família é a base para tudo. Então, assim, eu acho que a paixão pela família, ela tá acima de tudo, né? E depois, assim, coisas que eu amo de fazer
é música, música. algum estilo? Ou... Eu gosto muito de MPB, eu gosto de axé, merengue. Eu morei 8 anos na Bahia, né? Minha esposa é baiana, minha baianinha. Quero mandar um beijo pra ela, nossa goianinha. Beijo, meu amor. Te amo. Não é pra você não, tá? É pra então, mas acho que tudo isso faz com que o ser humano ele viva mais, tenha mais qualidade de vida. Eu tenho, desde quando eu estava no grupo privado, eu sempre gostei de chegar em casa, tratar assuntos de casa. Conversar com a esposa, conversar com os filhos. Gosto de assistir o meu telejornal, meu jornal, telejornal, né? Meu telejornal, gosto de assistir, gosto de fazer minhas leituras. E aí, quando dá tempinho, eu gosto de pegar o violão. Só que o problema é que quando eu pego o violão, minha esposa quer cantar, fazer madrugada fora. Então aí não dá, né? Agora, o que realizar ainda? Quais são os sonhos a realizar que o Rogério tem? Hoje, deixar a Goiânia como o povo quer. É o maior sonho hoje. Sonhar não é pecado, né? Então nós vamos precisar aí de um bom tempo ainda para... Olha, assim... Porque eu tenho a lista, prefeito. Se é como o povo quer, eu já te passo a minha lista. Eu acho que quando você traz qualidade de vida para as pessoas, eu acho que você já deu o suficiente. Não tudo que eles querem, mas como gestor, você dá qualidade de vida para as pessoas, isso já é muito importante. E é o que nós estamos trabalhando para fazer, dar qualidade de vida para as pessoas, quem é goianiense, quem é goiano, quem mora em Goiânia, quem vem de fora, de outra cidade, de outro estado, de outro país. Então, quando chegar em Goiânia, tem que sentir-se bem, tem que sentir-se abraçado. O povo goiano é um povo que abraça, né? Um povo que não escolhe quem abraçar, abraça a todos, né? Então, eu acho isso muito bacana. E quando você tem a oportunidade de criar uma capital de Goiás, que é Goiânia, uma cidade com qualidade de vida, eu acho que isso já ajuda bastante as pessoas, as famílias. Juntando agora os assuntos. Cidades inteligentes, preparar Goiânia para ter um ambiente muito mais desenvolvido, eficiente, dinâmico, preparar a população goiânia para a nova era, para o novo normal, para o futuro Indústria 4, 5.0, Sociedade 5.0, sabendo que o goiano acolhe, Goiânia tende a crescer. E estamos numa região, centro-oeste, cinturão do agro, cinturão de grandes indústrias, a industrialização de Goiânia cada vez, e de Goiás como um todo, aumenta. Quais serão as ações e qual sua visão para estimular empreendedorismo e estimular startups, incubadoras e geração de conhecimento novo de Goiânia para o resto do país? Olha, primeiro que nós temos aí agora, já preparando para que as indústrias cheguem em Goiânia. Goiânia hoje, ela perdeu muito, na verdade, né? Por causa do tipo de imposto, como era cobrado, como era feito, e muitas fugiram daqui para Aparecida de Goiânia. Hoje, com o novo Código Tributário, com o plano diretor, que além do plano diretor que já foi aprovado, aí vem agora o trabalho para as 12 leis complementares, né? Que já estamos trabalhando para enviar para a Câmara, porque até o dia 1º de setembro precisam de estar aprovados. E aí entra a questão de que, por exemplo, parte de Goiânia, por exemplo... Em meio de campanha estadual, meio complicado esse período... mas tem que acontecer até 1º de setembro, porque as leis complementares, o plano diretor só vale com essas 2 leis complementares quando são atualizadas. Perfeito. Então, é o que estamos trabalhando, e todos sabem disso. Então, independente de campanha política ou não, primeiro que a campanha ela é estadual, ela não mexe com o município, né? Sabemos que tem muitos vereadores, amigos que vão sair aí para a campanha estadual, mas eles estão cientes da necessidade que existe nesse momento de que até o dia 1º de setembro precisa estar já aprovado essas 12 leis complementares. Fora isso, nós temos grande parte de Goiânia que hoje ainda se trata de área rural que passará a ser área urbana, então o desenvolvimento já aparece. Né, começa a aparecer o desenvolvimento. E dentro dessas áreas, claro, vamos criar os nossos polos. Né? Temos o polo tecnológico, estamos já uma conversa bem avançada com áreas que temos de para tecnologia. Temos também espaços para o polo de moda, que hoje polo de moda não significa a 44 que vende a moda, mas onde construir a moda. Né? Goiás é um celeiro de grandes costureiras, né? Costureiros, né? Eu lembro que
na campanha, nós passávamos naqueles caminhãozinhos, né, o trio elétrico pequenininho, e na região noroeste eu via por cima dos muros, nas varandas das casas, né, da região noroeste, muitas mulheres costurando com as suas máquinas. Por quê? Porque trabalha para o polo que é a 44. Então, a nossa ideia hoje, a nossa ideia é criar um polo de facção, por exemplo, na região noroeste. Né? Um exemplo, porque lá existem essas pessoas, para ficar mais fácil para que elas possam sair de sua casa e trabalhar, ter o seu emprego. Além disso, nós temos um incentivo, né? Alguns incentivos no novo Código Tributário que vem aí para poder trazer novas indústrias, novas empresas, startups que vão trabalhar conosco, fazer com que Goiânia gere emprego, gere renda, né? Inclusive tivemos uma boa notícia na semana passada que Goiânia cresceu bastante com a abertura de novos empregos, novas vagas de emprego. Isso nos deixa feliz, né? Mas isso vai acontecer assim sempre, porque a tendência é que Goiânia cresça, na verdade, em indústria, em comércio, abra novas alas, né, para que o emprego e renda surja para as pessoas, para o cidadão goianiense. Mas para tal, é necessário que essas leis sejam aprovadas o mais breve possível e, além disso, os incentivos que são as taxas, os impostos que são incentivos para as novas empresas que vão chegar, startups que vão chegar, estando aqui na cidade de Goiânia. Maravilha. Prefeito, obviamente eu tô com o tablet aqui na mão, porque eu tô aproveitando, já tirando as fotos para registrar o nosso evento, né? Então eu tô aqui só, deixa eu virar essa câmera aqui, quero só registrar. A Unialfa é sua casa, né, prefeito? O senhor sabe que o senhor vem aqui, pode usar o nosso anfiteatro, pode vir estudar conosco, venha fazer o seu curso de Direito conosco, que eu sei que o senhor é um entusiasta, conhecedor e quer promover todo o ensino, não só dentro da prefeitura, mas, acima de tudo, prefeito, eu queria agradecer a sua presença. É uma honra tê-lo conosco, é uma honra poder escutar do líder da cidade para onde a gente está indo, o que está se pensando, o que se esperar dessa nova Goiânia. Eu sou um dos que veio de fora, estou quase há 4 anos aqui em Goiânia, não volto para São Paulo nem a pau agora. Sou apaixonado por Goiânia, e Goiânia, eu acho que, além do povo, que é sensacional, é uma cidade que a gente precisa resgatar alguns conceitos. É uma cidade verde, é uma cidade ecológica sustentável, é uma cidade onde a gente tem que pensar o planejamento e executar esse planejamento de uma forma estruturada para o benefício da população. Me alegra muito escutá-lo, sabendo da sua preocupação, do seu compromisso, e mais uma vez fica a minha admiração, porque o senhor é um cara porreta, como se diz. Porreta é coisa de baiano. Porreta, como se diz lá na Bahia. Tenho vários amigos soteropolitanos que adorariam conhecê-lo. Que bom. Mas você colocou aí, professor, a questão de entusiasta do direito. Eu amo direito, eu gosto muito, por estar 27 anos num grupo de comunicação como executivo, a gente acaba se envolvendo com tantos assuntos, né? Dentre eles o jurídico, né? Você acaba se envolvendo demais. E aí é um assunto que eu gosto demais, é o jurídico. Mas, falando em entusiasta, quando eu fui vereador, estava como vereador, o meu primeiro mandato, em 2013, eu tinha 12 assessores. Cada vereador tinha 12 assessores no gabinete. Dos 12 assessores, eu tinha duas pessoas estudando direito, quando eu assumi. 2 pessoas estudando direito no meu gabinete. Eu terminei o mandato com 3 advogados, com OAB. Opa! Com OAB. Opa! Que eu peguei, tem que estudar, passa, tira OAB, passa, tira OAB, passa, tira OAB. Inclusive, uma delas, que é a doutora Raíssa Mello, hoje, a primeira mulher a ser chefe da Casa Civil do município de Goiânia, era minha assessora jurídica na Câmara, tive a honra e o prazer de entregar na mão dela, entregar a carteirinha da OAB, lá no céu da OAB, no dia que ela foi receber. Isso há muitos anos atrás. Depois, nós tivemos vários estagiários. Enfim, eu terminei o meu segundo mandato, de 12 assessores, eu tinha 6 assessores advogados com OAB na mão.
Então, assim, eu acho que isso é muito importante, eu acho que nós temos que incentivar primeiro a educação, incentivar os estudos e, acima de tudo, incentivar o conhecimento. O conhecimento leva você a lugares que você não imagina, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que todo jovem deve ser um entusiasta da educação, escolher bem aquilo que quer ser, escolher o que quer se formar, onde quer se formar, escolher bem para que amanhã lá na frente não venha ter estresse e dizer, escolhi a profissão errada. Não, acho que nós temos que ser entusiasta de nós mesmos. Eu acho que eu sempre quis fazer direito, farei direito, não tenha dúvida, farei direito. Ainda mais depois que eu vi um senhorzinho de 90 anos sendo formado em direito, eu falei, agora é minha... Eu já vou ter que atuar como influencer aqui, fará direito na Unialfa, Unialfa, não é aí, fará direito na Unialfa conosco. É algo que eu acho muito bonito, porque eu sou uma pessoa determinada, eu me acho determinado. E por ser uma pessoa muito determinada, eu acho que o jurídico leva você a precisar de uma determinação em certos pontos. E o jurídico, você tendo conhecimento, você passa a ser determinado no ponto que você fala assim, isso aqui não tem jeito. Você fala, tem sim. E você vai buscar isso. Então é por isso que eu gosto do direito. Prefeito, a última pergunta, que essa é para encerrar e que é uma preocupação de todos. A mídia vem noticiando. Como é que está a pandemia em Goiânia e o que esperar daqui para frente, prefeito? A gente está vendo população preocupada. A pandemia em Goiânia, graças a Deus, está bem controlada porque as pessoas ainda estão se vacinando. Nós temos hoje vacinas em todos os nossos postos de vacinação, inclusive vacina para gripe, temos vacina... Tem pessoas, nós fomos agora, acho que tem umas 2 semanas atrás, fomos visitar um local na universidade, e a van da vacinação estava lá, aplicando a vacina. Inclusive, se quiser a van da vacinação aqui na Alfa, nós vamos liberar, vamos falar com o secretário, ele vem botar a van da vacinação aqui. Nós fizemos um congresso de farmácia, alguns meses atrás, aqui na Unialfa. Veio a van da vacinação, a gente agradece a iniciativa da prefeitura, os vereadores que nos apoiaram também, mas a gente sempre quer trabalhar e difundir. Essa região noroeste onde nós estamos é uma região carente. E muito que a importante. gente precisa muito levar apoio para a comunidade da região. É um dos objetivos da Unialfa aqui na região. É trabalhar a inclusão e trabalhar a participação dessa população. Exato. Inclusive as costureiras que o senhor mencionou, aqui na região temos várias. Muitas. E hoje, com essa questão do apoio da van da vacinação, hoje nós temos muitas pessoas, já vacinadas com primeira, segunda, terceira, com a dose de reforço, a primeira e a segunda dose de reforço. Então isso tem nos ajudado muito. Por exemplo, vamos ter um exemplo aqui, muitas pessoas hoje em Goiânia estão sendo acometidas da Covid, mas não estão precisando de internação, não estão precisando de oxigênio, porque elas estão vacinadas. A vacina protege e está protegendo muitos cidadãos goianienses. Inclusive, quero parabenizar a todos que têm se empenhado em procurar a vacina, a sua dose. Se você ainda não tomou nem a primeira dose, você pode tomar a primeira dose. Se você não tomou a segunda, pode tomar a segunda, a terceira, que é a dose de reforço, e a segunda dose de reforço. Eu, por exemplo, agora faltam acho que 5 dias, que dia é hoje? Dia 7. A partir do dia 19. Faltam 12 dias para me tomar já a 4ª dose, porque eu tive Covid em janeiro, né? Então tenho que esperar para tomar a segunda dose de reforço. Então acho que isso tem nos ajudado bastante. Você vê que hoje nós temos leitos de UTI, inclusive preparados para a Covid-19, mas graças a Deus não estão sendo utilizados. Graças a Deus. E vamos continuar assim. Então hoje o índice está muito abaixo, muito aquém, e nós já preparávamos para isso, porque sabíamos que a vacinação iria trazer esse momento importante, que Goiânia é uma cidade que estamos aí, graças a Deus, sem casos de Covid, e aqueles que pegam Covid não tem nenhum, estão assintomáticos, né? Estão se tratando, ficam em casa por causa da segurança, mas estão todos assintomáticos. Maravilha. Palavras finais para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo, prefeito, uma mensagem que o senhor queira deixar, uma mensagem para os alunos e professores, comunidade acadêmica da Unialfa. Primeiro, agradecer a Deus, nosso soberano, que nos dá a oportunidade de estarmos com pessoas que querem bem a cidade e de conhecermos
e de conhecermos outras pessoas que também querem bem a cidade. Eu sempre tenho dito que o que eu gosto muito é de estar perto de pessoas. Estar perto de pessoas me faz bem, me ensina, me orienta. São sugestões que chegam para nós porque vem lá da ponta, a pessoa que mais precisa, e essas sugestões são avaliadas, são levadas aos secretários daquela pasta, daquela necessidade, e isso tem me ajudado bastante. Eu tenho dito, professor Trindade, que a nossa gestão é uma gestão compartilhada. É o executivo com o legislativo, que é o prefeito e os vereadores, é o prefeito com os secretários, é secretários e prefeito com os servidores, vereadores com os servidores, e além de tudo isso, o mais importante, prefeitos, secretários, vereadores, população, servidores direto com a população, que nos traz as necessidades de fato lá da ponta. E temos trabalhado assim, tem dado certo. Ultimamente eu tenho dito que nós não estamos andando de mãos dadas, porque de mãos dadas um pode cair, pode machucar o joelho. Mas se estivermos entrelaçados, tipo uma corrente mesmo, de braços dados, então ninguém cai. E é assim que está sendo a nossa gestão. Aqui ficam nossos agradecimentos àqueles que têm confiado na nossa gestão, têm nos dado crédito para a nossa gestão, têm confiado no nosso trabalho, têm mandado mensagem no inbox do Rogério Cruz, oficial, né? Têm mandado mensagem no WhatsApp, tem muitas pessoas que têm o WhatsApp. Eu atendo. Instagram bombando, né? Instagram, e tem pessoas que perguntam, é o senhor mesmo que está respondendo? Tem mensagens que eu mesmo respondo. Outras é o Lucas que responde, que é o meu assessor de imprensa. Agora, é importante que qualquer sugestão para nós ela é válida. E isso tem nos feito crescer bastante. E melhor cuidar da nossa cidade. Então, fica a nossa gratidão a toda a população, ao senhor professor Trindade, a todos do AlphaCast, aqui toda a equipe do AlphaCast, da própria Unialfa, que é uma instituição muito séria na nossa cidade de Goiânia, que eu fico feliz em ter instituição tão sérias como esta aqui na nossa cidade de Goiânia e outras. Então fica a nossa gratidão por estar levando ou trazendo ao mesmo tempo a educação para os nossos jovens, para os senhores e senhoras da nossa cidade de Goiânia. Muito obrigado, prefeito. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Tem um amigo nosso aqui que está na minha frente já querendo falando para mim, sai da cadeira, professor, sai da cadeira que eu preciso ainda entrevistar o prefeito. Nós temos uma rádio aqui na Alfa, que é a nossa rádio Alfa. Nessa rádio a gente conta com o J. Sobrinho. Ele não poderia deixar o senhor sair daqui sem dar umas palavrinhas com ele. Então ele está aqui do meu lado falando, Trindade, vamos lá, acelera o podcast aí que eu quero umas palavras com o prefeito. Isso é importante porque a gente transmite na nossa rádio para todos os nossos alunos e a gente leva conhecimento da cidade, leva conhecimento de tudo que está acontecendo. Muito bom. Eu vou deixá-lo agora na mão do Jota. É um prazer tê-lo conosco. Vou tomar a liberdade de convidá-lo mais uma vez para vir num outro AlphaCast. Sua agenda é muito complicada, eu tenho certeza, mas tem tanta coisa bacana para a gente conversar e tem tanta coisa boa que o senhor pode passar para a gente, que eu acho que vale a pena mais 2, 3, 4, 5 encontros. O próximo, inclusive, com uma viola, uma musiquinha. Quem sabe, né? E aí a gente vê o que vai fazendo. Tá bom, prefeito? Muito obrigado. Obrigado, Fique pessoal. Vocês que nos assistiram, vocês que prestigiam o AlphaCast, aguardem, vem mais por aí. AlphaCast para vocês, levando notícia, levando informação. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até mais.